Olá, irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre o arrebatamento e eu quero falar de maneira bem resumida. Eu tenho outros vídeos que tratam desse mesmo assunto. Eu queria que, se você fosse assistir esse vídeo, você somasse com os outros vídeos, porque em cada vídeo eu vou destacar aquilo que eu acho necessário, para não falar tudo de uma vez em um vídeo só e o vídeo ficar enorme. Então, de pouco a pouco, de vídeo em vídeo, você vai meditando e vai somando os assuntos. Nesse assunto eu quero somar alguns versos. Eu separei aqui 1 Tessalonicenses 4, 1 Coríntios 15 e depois nós vamos para João, capítulo 6. Os versos eu vou falando aí, depois você anota. Eu vou deixar alguns textos para você meditar em casa. Então vamos em 1 Tessalonicenses 4, verso 15. Paulo diz o seguinte: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Ou seja, que isso que ele vai dizer tem concordância com a palavra de Deus. Ele se refere à lei e os profetas. Porque aqui você vai ver algumas expressões como trombetas, voz de arcanjo. Tudo o que Paulo fala sobre o arrebatamento foi revelado pelo Espírito Santo, mas como ele fala em Romanos, capítulo 16, que tudo que ele fala, tudo que ele aprendeu foi pelas escrituras dos profetas. Paulo fala disso também para os coríntios, que as coisas ensinadas pelo Espírito são comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Então, tudo que ele vai falar é pela palavra do Senhor. E ele diz que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Tá vendo? Com voz de arcanjo, o Senhor descerá do céu com voz de arcanjo. E com a trombeta de Deus. Essa trombeta aqui, que Paulo está falando, é a mesma trombeta de 1 Coríntios 15. Embora Paulo aqui não destaque para os Tessalonicenses que essa trombeta é a última trombeta, embora Paulo não fale isso aqui, ele fala para os coríntios. Então já a gente volta a falar nisso. Aí ele fala: o Senhor mesmo descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá vendo? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, há uma ordem. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Em outros vídeos eu vou explicar de onde que Paulo tirou que o Senhor Jesus vai vir nas nuvens. Porque Paulo não viveu junto com o Senhor Jesus. Tudo bem, ele pode até ter escutado isso de outras pessoas, mas só que isso tem no profeta Daniel, no capítulo 7. A vinda do Senhor nas nuvens já estava no profeta Daniel, capítulo 7. E aí Paulo diz aqui uma sequência: que o Senhor vai descer do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E aí ele fala que os mortos têm que ressuscitar primeiro. Depois, os vivos. Aqui, tá vendo? Aqui ele não vai falar que os vivos serão transformados. Mas lá, em 1 Coríntios 15, ele já entra nesse detalhe. Você percebe então que Paulo ele não fala tudo de uma vez para uma igreja. Porque os detalhes são muitos. Então ele fala um pouco para uma igreja, outro ângulo do mesmo assunto para outra igreja. Porque lá para os coríntios, em 1 Coríntios 15, ele fala que é no ressoar da última trombeta. Aí ele fala que os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. Lá, ele fala o ressoar da última trombeta. Aqui, em 1 Tessalonicenses 4, ele não fala no ressoar da última trombeta. Ele fala a trombeta de Deus. Não é outra trombeta. Isso não quer dizer que são várias trombetas. É uma trombeta que chama a igreja para o arrebatamento. É a última. Aqui,
Para os Tessalonicenses, ele fala: os mortos ressuscitarão primeiro. Lá para os Coríntios, ele não fala os mortos ressuscitarão primeiro. Ele fala os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. Se nós tivéssemos só a Epístola de Coríntios, a gente poderia dizer que é junto. Tudo junto, acontece tudo junto. Mas aqui ele fala: os mortos ressuscitarão primeiro e depois os vivos serão transformados. Então você tem que somar. É importante ter isso na mente, porque algumas pessoas acham que no ressoar da última trombeta não se refere a essa trombeta aqui. E essa última trombeta, a gente também tinha que se fazer uma pergunta: de onde que Paulo tirou essa última trombeta? De onde que Paulo tirou isso? Eu posso afirmar para vocês que foi dos profetas. Pensa bem, aonde que vai aparecer a última trombeta na palavra de Deus? Em Apocalipse. Lá tem o toque da última trombeta. E se você for ler lá, eu tenho um vídeo no qual eu levo as pessoas, começo por aqui e levo as pessoas para lá. Se você for ler Apocalipse 11, a partir do verso 15, quando toca a última trombeta, ali você vai encontrar o arrebatamento da igreja em todos os detalhes. Então você vê que é no ressoar da última trombeta que a igreja é arrebatada. E Paulo fala, no ressoar da última trombeta. Tem uma concordância, uma conexão. Só que você tem que pensar, Paulo não tinha Apocalipse? Paulo não lê Apocalipse. Mas Paulo tinha as palavras dos profetas. Se você for ler as palavras dos profetas e entender um pouco sobre as festas, você vai ver que pela última vez que Deus fala de trombetas, de trombeta, pelos profetas, em Zacarias, em Joel, você faz uma soma, você vê que ali é a última vez que Deus fala de trombeta. E Deus relaciona a trombeta, o toque da trombeta, com o encontro do noivo e da noiva. E depois disso, Deus não fala mais de trombeta. Só que nos profetas, Deus não fala só de trombeta relacionando com o encontro da noiva e da noiva. Deus fala de trombetas, falando de guerra, falando de destruição, falando de muitas coisas. Porém, a última vez que Deus fala de trombeta pelos profetas é relacionando o encontro do noivo com a noiva. E para isso tem que haver ressurreição. Então Paulo viu que é na última trombeta, porque Deus não fala mais de trombeta. Paulo ele fez uma soma, irmãos. E Apocalipse, que Paulo não tinha, veio para confirmar as palavras dos profetas e a interpretação do apóstolo Paulo. Eu só dei essa visão para você ter em mente essas coisas e para você assistir o meu outro vídeo, que eu mostro isso de maneira detalhada. Como você vai ver que Deus ele confirma as interpretações dos apóstolos com o Apocalipse, embora eles não tinham o Apocalipse. Aqui, irmãos, tem bastante coisa para se falar. Eu vou destacar as que eu acho necessário. Em outros vídeos, eu destaco outras palavras que eu não vou falar agora, mas que também deve ter em conta. Não vou falar tudo de uma vez. 1 Coríntios 15, a partir do verso 50. E agora digo isto, irmãos. Em todo o contexto, Paulo vem falando da ressurreição, porque havia lá entre os coríntios alguns que criam em Jesus, mas não criam na ressurreição dos mortos, ao ponto de Paulo falar: se vocês esperam em Cristo somente nessa vida, vocês são os mais infelizes de todos os homens, porque criam em Cristo, mas só nessa vida, morreu, acabou. Paulo fala: vocês são os mais infelizes de todos os homens. E ele vem falando da ressurreição, até chegar ao ponto de entrar em alguns detalhes aqui, no verso 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, não é em 2 ou 3 momentos, num abrir e fechar de olhos, não tem vários tempos, ante a última trombeta, como eu já falei quase agora,
Esse detalhe ele não fala para os Tessalonicenses, mas fala aqui. Essa última trombeta é a trombeta de Deus. Então, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, no ressoar da última trombeta, porque a trombeta soará. Paulo sabe disso. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Aqui ele não fala os mortos ressuscitarão primeiro, mas é primeiro. Você soma com 1 Tessalonicenses 4. Tá vendo? Detalhes com vários ângulos do mesmo assunto. E nós seremos transformados. Aí ele diz, continua falando, porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. E aí ele vai continuar falando aqui e vai falar uma profecia que vai se cumprir, que estava lá em Oséias 13. Bom, o que eu quis destacar é isso. No ressoar da última trombeta. Agora, por que eu falei aqui de 1 Coríntios 15, da última trombeta? Só para fazer uma divulgação de um outro vídeo. Em um outro vídeo, que eu vou deixar o link aí no final, eu falo dessa última trombeta, de onde que Paulo tirou essa última trombeta, vou falar também resumidamente, e como essa última trombeta que já estava nos profetas, ela vai se encontrar lá em Apocalipse, sendo a última trombeta, e falando da ressurreição dos mortos, transformação dos que estão vivos e arrebatamento da igreja por intermédio da vinda do Senhor. Apocalipse 11, a partir do verso 15. Isso eu falo em outro vídeo. Agora o que eu quero destacar é o seguinte. Em 1 Tessalonicenses 4, nós lemos que Paulo, ele detalhou. O Senhor Jesus descerá do céu com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, que você viu aqui que é a última. E ele fala, os mortos ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. E aí vai acontecer o arrebatamento. Ou seja, para o arrebatamento acontecer, os que estão vivos, que esperam em Cristo vivo, têm que ser transformados. Para isso acontecer, os mortos têm que ressuscitar primeiro. Então aí você forma um quadro do arrebatamento da igreja. Não existe arrebatamento da igreja se os mortos não ressuscitam primeiro. Não é verdade? Porque se os mortos não ressuscitam primeiro, não pode ser arrebatado. Porque antes mesmo, entre os mortos ressuscitarem e o arrebatamento da igreja, os vivos têm que ser transformados. Então, os mortos ressuscitam primeiro antes do arrebatamento. Se você tem isso na mente, você vai encontrar o próprio Senhor Jesus falando do arrebatamento da igreja. Em João capítulo 6, você não vai ver a palavra arrebatamento, mas como você entende o que é ressurreição, o que é arrebatamento, o que tem que acontecer. Por exemplo, não acontece a ressurreição dos mortos se a última trombeta não toca. Quando você tem isso na mente, você vai encontrar muitas coisas escondidas. Agora vamos em João capítulo 6. Aqui em João capítulo 6, você vai aprender muita coisa interessante. Primeiro, você vai aprender que existem homens que estão contra a vontade de Deus, mesmo crendo no Senhor Jesus, por falta de entendimento e de querer fazer uma interpretação das palavras dos apóstolos sem conhecer a lei e os profetas, as palavras dos profetas, eles estão contra a vontade de Deus por falta de entendimento, mesmo crendo no Senhor Jesus. Você também vai aprender o seguinte, que todas as palavras de Paulo, elas estão em conexão com as palavras de Jesus e com as palavras dos profetas, porque os profetas falavam inspirados pelo Espírito de Cristo, como diz Pedro.